para todos os públicos. Boa tarde, turma, meus queridos alunos. Estou eu aqui de volta com vocês para darmos continuidade às nossas aulas de disciplina mais querida do momento de todos, matemática. Só que não, hein? Ok. Então é o seguinte, para quem não me conhece, eu creio que ninguém mais nessa altura do campeonato não me conhece, mas repetindo meu nome, para que não esqueçam, qual é o meu nome? Luana Oliveira, tá certo? E hoje nós vamos continuar os nossos assuntos trabalhando aqui com o quê? Nós vamos ver hoje na nossa aula de número 15, bastante aula já, né, gente? Então, nós vamos ver hoje os números primos, tá? Aliás, nós vamos começar com o desafio que eu deixei para vocês na aula passada. Fizeram o desafio? Pesquisaram? Vamos ver se vocês pesquisaram mesmo, viu? E aí, nós vamos depois ver a decomposição em fatores primos de um número natural, tá certo? São esses dois assuntos que nós vamos ver hoje, assuntos bem simples, fáceis e que eu quero que vocês tirem de letra aí com tudo em cima. Então, vamos para o nosso desafio. Qual foi o nosso desafio? Bora lá? Pesquisar o critério de divisibilidade por 7, que não tem em vossos livros. Pesquisaram? E agora? Como é que eu vou saber, né? Não tem como vocês me falarem, mas nós vamos aqui. Quem não pesquisou, vai saber agora. Quem pesquisou, vai saber se sua pesquisa está correta, tá certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o número 1238. E vamos saber se esse número 1238, se ele é divisível por 7. Ou seja, se ele pode ser dividido pelo número 7, tá? Qual é o critério? Você vai primeiro excluir, esse último número, certo? Você vai tirá-lo e você vai multiplicá-lo por 2. Então, esse é o primeiro passo. Você exclui o último número e multiplica por 2. Bora lá? 8 vezes 2 vai dar quanto, gente? 16. Muito bem. Então, primeira forma, pega o último número, multiplica por 2. E o que você vai fazer com esse resultado? Você vai pegar e subtrair do resultado aqui que ficou. Se eu tirei o número 8, tá? Ficou que número? 123. Agora, eu vou subtrair esse resultado da multiplicação por 2 dos algarismos que ficaram. Entendido? Bora lá ver quanto que vai dar. Então, aqui não dá para tirar 6 de 3, eu peço emprestado, vai ficar aqui número 13, certo? Então, 13 menos 6 vai dar quanto? 7. Aqui ficou 1, 1 menos 1, 0, certo? E agora nós baixamos o número 1, muito bem. Então, ficou aqui o número 107. Eu ainda não sei se ele é divisível por 7. Então, eu pego o último número, multiplico por 2 de novo, que vai dar 14, e vou fazer a subtração de novo. Só que o que acontece? Quando eu fizer aqui 10 menos 14, não tem como, tá? Porque 14 é maior do que 10. Então, aqui nesse caso, eu teria realmente que dividir 107 por 7 para saber se é múltiplo ou não do número 7, tá bom? Então, 10 por 7 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, sobram quantos? 3, baixa o número 7, 37 dividido por 7 vai dar 5, 5 vezes 7, 35, sobram 2. Então, se teve resto, esse número 1238, o número completo, ele não é divisível por 7, tá bom? Vamos pegar outro número?
Agora vamos pegar o número aqui, ó, outro exemplo, 21.925. E vamos ver se esse número, ele é ou não divisível pelo número 7, tá? Então, nós excluímos o último número, que é o 5, e multiplicamos por 2. 5 vezes 2 vai dar quanto, gente? 10. E o que nós vamos fazer com esse resultado? Subtrair do número que ficou. Então, menos 10. Bora lá. 2 menos 0, 2. 9 menos 1, 8. Aí, baixo 1 e baixo 2. Ainda um número muito alto. Então, exclui de novo o último e multiplica ele por 2. Vai dar quanto? 4. E agora, a gente vai subtrair 4 de novo desse número. Então, vamos lá, menos 4. 8 menos 4, 4, baixo 1, 2. Ainda está um número alto, então eu pego de novo o último número, excluo e multiplico por 2. 4 vezes 2 dá quanto, gente? 8. E agora eu vou fazer de novo 21 menos 8. Quanto que dá 21 menos 8? 11 menos 8 vai dar quanto? 3, certo? E aqui ficou 1, 13, pronto. Então, 13 também não é divisível por 7, tá bom? Então, esse número completo, 21.925, ele não é divisível por 7, ó. Bora pegar aqui, ó. A gente pega, igual eu expliquei aqui para vocês, tá? Pega o último número, multiplica por 2 e subtrai do restante, do número que ficou, até chegar onde não dá mais. E aí você vai ver esse último número, se ele é divisível ou não por 7. Se ele for, o número todo é. Se ele não for, o número, então, aqui também não é divisível por 7, tá bom? Vamos lá agora, nosso tópico de hoje. Página 112. Os números primos. Mas vamos ver aqui primeiro o que é um número primo, tá? Acompanhe aí comigo no slide. Se eu perguntasse assim para vocês, quem são os divisores de 2, tá? Você vai colocar quais são os números que eu posso pegar o 2 e dividir por eles. Só pode ser o 1 e o 2, certo? Quem seriam os divisores de 3? 3 eu posso dividir por 1 e por 3. Quem seriam os divisores de 5? 1 e 5. Vocês estão olhando aí no slide, tá? Os divisores de 7? 1 e 7. E os divisores de 11? 1 e 11. Agora, quem seriam os divisores de 4? Eu posso dividir o número 4 por 1, 2 e o próprio 4. Os divisores de 6, eu posso dividir o 6 por quem? Por 1, por 2, por 3 e por 6, certo? Os divisores de 8, eu posso dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Os divisores de 10, eu posso dividir por... Tem um errinho aqui, tá bom, gente? Nesse slide, corrijam aí comigo, que o 10 não dá para dividir por 4, tá? Foi um erro, mas no lugar do 4 seria quem? O 5. E no lugar do 8 seria quem? O 10, tá? Foi um errinho aí, tá bom? Nessa imagem que eu prestei atenção agora aqui com vocês. E espero que vocês tenham também prestado atenção. Então, os divisores de 10, só corrigindo, 1, 2, 5 e 10. É porque só houve uma repetição ali do 8, tá? E o 12 seria o 1, 2, 3, 4. Tá faltando também o 6 e o 12. Muito bem. Agora, o que eu quero mostrar para vocês com essa tabelinha? Vocês perceberam que tem alguns números que só tem 2 divisores, enquanto que tem outros números que tem vários divisores, tá? E aqui está o nosso segredo. Aqueles números que possuem 2 divisores, tá certo? Eles são chamados de números primos.
em que seus dois divisores são sempre o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2, os divisores 1 e 2. O 7, 1 e 7. O 11, 1 e 11. Vocês estão percebendo que os divisores são sempre quem? O 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. Então, esses números que só têm dois divisores, eles são chamados de números primos, tá certo? Então, vamos ver aqui, tá? O 6. O 6 seria um número primo? Não, né? Porque ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele tem 4 divisores. Ele é um número composto. Ele tem mais de 2 divisores. Agora, olha o 13. O 13 só dá para dividir por 1 e por 13. Olha aí. Então, ele é um número primo, tá certo? Olha aqui a regrinha, a ordem dos números primos que tem aí no slide para vocês. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e é o que? Infinito. E uma observação importante é que o 1 ele não é primo, tá bom? Por definição, ele não é primo. E também algo interessante é que o único número que é primo e par é o número 2, tá? Ele é o único número que é primo e que é par, é o número 2. O resto, todos são ímpares. Agora, como que nós vamos encontrar os números primos? Nós podemos encontrá-los por meio da tabuada, tá? Obviamente, sabendo tabuada, sabendo as multiplicações, você vai saber quem são aqueles números que só tem o que? 2 divisores, tá certo? E o outro é pelo crivo de Eratóstenes. E como é o crivo de Eratóstenes, tá? O crivo de Eratóstenes é exatamente, ó, esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu quero descobrir os números primos de 1 até 120, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever todos esses números de 1 a 120, tá bom? Professora, eu quero fazer só de 1 a 30, então você escreve só de 1 a 30. Eu quero fazer de 1 a 50, então você escreve de 1 a 50, tá? Então, vamos prestar atenção, porque aqui no vídeo é um pouquinho acelerado, tá? Mas vamos lá. Então, escrever os números, você vai circular o número 2, ó, circula o número 2. Por que que eu não conto com o número 1? Deixa eu voltar aqui com vocês. Por que que eu não conto com o número 1? O número 1 vocês podem logo descartá-lo, porque ele não é um número primo, certo? Então, você vai escrever de 1 a 120, descarta logo o número 1 e nós vamos começar fazendo isso aqui, ó. Circulando o número 2, observem, e riscando todos os múltiplos de 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, todos os números pares. Depois, eu circulo 3 e risco todos os múltiplos de 3. Depois, o 5 e todos os múltiplos de 5. Depois, o 7 e todos os múltiplos de 7. Depois, o 11, todos os múltiplos de 11. O 13, todos os múltiplos de 13, 17, 19. E você vai perceber que esses números, tá? Que ficarem aqui circulados no final desse projeto, desse trabalho, de circular um número e riscar os seus múltiplos, é que são os números primos, tá? E quem são eles? De 1 até 120, bora lá acompanhar aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 59 e vários outros aí até o 120, tá? Se você estiver assistindo, você pode pausar e observar aqueles números que foram circulados.
Eu falo assistindo pelo canal, tá bom? Pela CEMED. Mas aqui, principalmente, o que me interessa é você saber pelo menos os números primos até o 13, tá bom? Então, vamos lá. Quem seriam os números primos aqui na ordem até o 13? Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pelo menos até aqui, tá? Vai ser muito utilizado esses números primos aqui na nossa decomposição em fatores primos, certo? Então, pelo menos 2, 3, 5, 7, 11 e o 13, tá bom? Então, esses números têm que ficar na cabecinha de vocês. E o que é um número primo? O que é um número primo? Um número que só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? E aí nós vamos agora ver a decomposição em fatores primos, que se encontra na página 113 do livro de vocês, tá bom? O que é isso, professora? Primeiro, decompor. Vocês já aprenderam a decompor, tá? Por exemplo, se eu coloco 423, como é que eu posso decompor isso? 400, que é o valor do 4, mais 20, que é o valor do 2, mais 3, que é o valor do 3, certo? Nós estamos fazendo essa decomposição em parcelas. Por que parcelas? Porque os termos de uma adição são chamados de parcelas. Mas aqui, agora, nesse exato momento com vocês, eu estou falando de decomposição em fatores primos. E o que são fatores? São termos de uma... Bora lá comigo? Quem lembra aí dos termos das operações que nós estudamos? São termos de uma, olha, multiplicação, tá? E eu falei fatores, termos de uma multiplicação, primos, que nós acabamos de estudar quais são os números primos, certo? Então, eles agora vão ser muito utilizados aqui por nós. Olha aí esses exemplos. Não se assustem, não tenham medo, que isso é simples, é fácil, tá bom? Bora fazer aqui comigo do 42? Bora fazer do 42. Primeira coisinha, meus amores, você vai botar o número e você vai passar uma barrinha aqui, tá? Essa barrinha, nossa, que ela ficou com dor de barriga no meio do caminho. Ixi, piorou a situação. Bora lá. Então, nossa, deixa eu apagar e fazer de novo, né? Pronto, deixa eu vir pra cá pra ver se fica mais fácil. Pronto. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, colocar o número que vocês querem decompor e passar uma barrinha aqui. Essa barrinha funciona como uma barrinha de dividir, tá? Mas nós só podemos colocar desse lado, ó, números primos. Por isso, decomposição em fatores primos. Bora lá relembrar quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e aí vai sucessivamente, infinito. Então, bora lá. Como saber qual número usar? Aí vai entrar os critérios de divisibilidade que nós estudamos. Vocês estão vendo que um assunto puxa o outro, tá? Então, sempre que o número for par, nós vamos dividir por 2. Depois, nós vamos tentar com 3, com 5, com 7, com 11, com 13, 17, 19. Eu aconselho vocês a sempre ir nessa ordem, tá bom? Então, bora lá. 42 é par? Sim ou não? Sim. Então, eu vou começar dividindo por 2. Então, bora lá. 42 dividido por 2. Aí, você vai botar o resultado aqui embaixo, ó. Lembra que dividir por 2 é pensar o que? Na metade. Então, 42 dividido por 2, quem é a metade de 42? É 21, certo? Então, agora vamos lá. 21, ó, termina em 1. Já não é par. Então, não dá para dividir mais por 2. Eu vou tentar agora por 3. 21, dá para dividir por 3? Olha o critério.
2 mais 1, 3. Então, dá para dividir por 3, tá? Então, 3. E aí, nós vamos colocar o resultado aqui embaixo de novo. 21 dividido por 3 vai dar quanto? 7. Olha. E agora, 7 é um número primo. Ele só pode ser dividido por 1, que não interessa aqui, porque não pode, que 1 não é primo, ou por ele mesmo. Então, eu vou dividir ele pelo próprio 7. Então, 7 dividido por 7 vai dar o quê? 1. Tua decomposição só vai terminar quando você chegar em 1. E quem é a forma fatorada? Ó, forma fatorada. O que é fatoração? É multiplicação, certo? A forma fatorada, bora lá, forma fatorada é a multiplicação desses números, ó. 2 vezes 3 vezes 7. Se nós fizermos essa multiplicação, vai dar exatamente quem? 42, tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Essa é a forma fatorada. O que são fatores? Termos de uma multiplicação, tá? Então, eu estou escrevendo 42 como uma multiplicação de números ou fatores primos. Olha que legal, né? Todo número a gente pode escrever por uma decomposição em fatores primos, tá bom? Deixa eu fazer outro exemplo com vocês para a gente poder concluir. Bora lá. Não se apavorem, é só o começo, fiquem tranquilos. Bora pegar um número aqui maior? Vamos pegar, por exemplo, 280. Tá? Ixi, bora lá. 280 é um número par. Então, eu vou começar dividindo por 2. Então, boto 2, tá? Então, a metade de 280 vai dar quanto? 140, certo? De novo, 140 é um número par. Então, eu continuo dividindo por 2. 140 dividido por 2. A metade de 140 é quanto? 70, certo? Novamente, é um número par. Então, eu vou dividir de novo por 2. 70 dividido por 2, a metade de 70 vai dar quanto? Ó, 35. Agora, ó, 35 é ímpar, já não dá por 2. Então, eu vou agora para o 3. Dá para dividir 35 por 3? Não, tá? 3 mais 5 é 8, não é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir agora por 5. Por que eu sei que dá para dividir por 5? Porque o critério de divisibilidade por 5 é que termine em 5 ou 0. Então, eu vou dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7, tá? E 7 a gente já viu que só dá por 7, que dá 1. Pronto. Chegou em 1, acabou. Aí, nós vamos escrever a forma fatorada desse número. Qual é a forma fatorada? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. E como nós já estudamos potenciação, nós podemos escrever 2 vezes 2 vezes 2 como sendo 2 elevado a terceira potência, tá? 1, 2, 3. Então, eu posso elevar 2 à terceira potência, vezes 5, vezes 7, tá? Esse pontinho, meus queridos, é vezes. Nós podemos usar o X ou o pontinho, tá bom? Então, meus queridos, assim nós terminamos. Chegamos ao final da nossa aula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e, além de ter gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, não se preocupe, pode perguntar lá pelo canal, coloca dentro dos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, tá bem? Não esqueça de revisar o assunto, de fazer as atividades. Eu não estou passando, mas você também tem liberdade
de pegar o seu livro, a Prova Brasil, de pegar o seu livro da escola e tentar praticar aquilo que vocês acabaram de aprender, tá bom? Cheiro no olho, cheiro e até a próxima aula.